Boa noite a todos. A bibliografia que eu utilizei, eu gosto sempre de falar logo de início sobre a bibliografia, porque, na verdade, esse conhecimento não é nosso, né? É de todos nós, e ele está nos livros, né? Então, a bibliografia que eu utilizei está concentrada no Livro dos Espíritos, exatamente porque é o foco principal do simpósio, e no Evangelho segundo o Espiritismo, os dois de Allan Kardec. O tema do simpósio é o mundo dos espíritas e dos espíritos. Eu disse para o Euclides, quando aceitei o convite, que toda vez que eu dizia sim para uma palestra, e esta é a minha terceira palestra na Luz Divina, eu estou evoluindo rapidamente. Eu disse a ele que tremo nas bases, porque eu não me considero uma profunda conhecedora da doutrina espírita, embora a frequente desde os meus 16 anos de idade. Mas eu sei que a responsabilidade de falar para qualquer pessoa, mesmo que seja somente para uma outra pessoa e única pessoa, é sempre muito grande. Nós todos temos a força, dentro de tantos outros benefícios e fortalezas que Deus nos concedeu, de influenciar as pessoas a qualquer momento. Às vezes achamos que não, mas nós temos a capacidade de influenciar o outro, para o bem ou para o mal. Então, nossa responsabilidade em viver junto com o outro é muito grande. E fazer uma palestra, estar em um ambiente mais elevado, é sempre muito relevante, mexe muito com a gente. Então, eu sempre peço muita ajuda aos amigos espirituais para que me inspire a fazer o melhor, que eu possa influenciar para o bem, e mesmo que seja um pouco, por segundos ou minutos, que eu tenha a capacidade, a vontade e a disponibilidade de estudar para adquirir o conhecimento e compartilhar esse conhecimento com as pessoas, compartilhar com todos vocês ou com cada um de vocês. Portanto, eu quero, acima de tudo, agradecer ao Euclides pelo convite, agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse instante me ouvindo e pedir humildemente aos meus amigos espirituais, aos mentores desta casa bendita de caridade, a Luz Divina, pedir ao meu mentor espiritual, já aqui pertinho, que me fortaleça e que o conteúdo que eu preparei nos ajude a crescer, a conhecer, a compartilhar coisas de Deus, coisas que temos dentro de nós, em função da nossa natureza divina. E assim eu gostaria de começar a minha apresentação. Amados irmãos, que a paz do Divino Mestre permaneça entre nós, que neste momento possamos todos juntos conhecer um pouco mais, expandir as nossas energias e, quem sabe, proporcionar a melhoria de nós mesmos e de todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui hoje ou que estão em suas casas aguardando pelos tratamentos e curas desta noite. E que assim seja. Amados irmãos, dentro do tema do simpósio, eu escolhi falar sobre somos espíritas, criados com amor para a perfeição. Pelo menos um terço da minha apresentação vai ser um pouco mais teórica. Eu não gostaria que ficasse chato e nem que ninguém dormisse por causa disso. Mas é porque eu acho que é importante, acima de tudo, a gente falar um pouco da teoria, não é? Que os amigos espirituais, por meio de Allan Kardec, trouxeram para todos nós. Então, como a minha apresentação é Somos Espíritas, criados com amor para a perfeição, eu queria falar um pouquinho primeiro sobre Somos Espíritas. No capítulo 1 do livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata sobre o mundo espírita ou dos espíritos, Kardec fez a pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Qual é a definição de espírito? Os amigos responderam: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Kardec perguntou novamente:
Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? E teve como resposta: meu Deus, são sua obra, absolutamente são sua obra. Como um homem que faz uma máquina, essa máquina é a obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Kardec continua: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta veio clara e contundente. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação, nós somos sua criação, e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas saber quando e como Deus nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, ou seja, continua criando. Mas quando e como Ele nos criou, cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. E aí é que está o mistério. Evidentemente, os espíritos, ou seja, nós, somos individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A criação, portanto, é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Kardec continua perguntando aos amigos espirituais: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou o mundo das inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo, o mundo material? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao nosso lado, observando e agindo sobre nós, sem que muitas vezes nós possamos perceber, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Aqui, então, o plano espiritual nos orienta de quais são os espíritos ou os tipos de espíritos, né? E aí o plano espiritual nos orienta, continua nos orientando, né? Os espíritos penetram em tudo, no ar, a terra, as águas e ao mesmo fogo, lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos não têm entre si o mesmo poder, ou seja, os espíritos não são todos iguais, depende do grau da sua pureza. Cada espírito é uma unidade indivisível, ou seja, nós estamos falando de cada um de nós, não é? Então, nós somos indivisíveis, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. Os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação, ou seja, o desejo dos espíritos da segunda ordem já está voltado para o bem. E os da última geração, ou da última ordem, ainda estão no início da escala. São os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então Kardec perguntou:
Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles dispõem desse poder, os amigos espirituais respondem. Eles dispõem desse poder segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Tenho a impressão de que eles estão falando de nós mesmos ou de cada um de nós. Com relação aos espíritos da terceira ordem, nem todos são maus. Alguns não fazem nem mal nem bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia do que na maldade. Nós estamos vendo aqui várias características ainda muito presentes na vida de cada um de nós, na nossa existência. Então, resumindo, por que é importante que possamos desmistificar o conhecimento, que possamos incorporar o conhecimento de forma simples? Então, este é um conhecimento que nós precisamos saber exatamente em qual nível do processo de evolução nós estamos, porque assim vamos adquirir de fato esse conhecimento e poderemos trabalhar para nos melhorarmos individualmente. Portanto, recapitulando rapidamente, na escala dos espíritos, segundo o Livro dos Espíritos, respondendo a Allan Kardec, os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, cuja predominância da matéria é grande sobre o espírito. São os mais orgulhosos, ignorantes, egoístas, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Os da segunda ordem são os bons espíritos, com a predominância do espírito sobre a matéria, ainda desejam o bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a vontade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. E os da primeira ordem são os espíritos puros, que não sofrem influência da matéria, são superiores intelectual e moralmente em relação aos espíritos das outras ordens. São os mensageiros e ministros de Deus, percorreram todos os graus, já percorreram todos os graus que ainda nós estamos percorrendo e já se despojaram de todas as impurezas da matéria, não estão mais sujeitos ao processo da reencarnação. E nós poderíamos perguntar, em nosso estágio ainda de ignorância, pelo menos por hora, como chegaram esses espíritos puros, como eles chegaram a isso? E Kardec perguntou, para nos ajudar a entender a doutrina. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos superiores responderam, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então aqui os amigos espirituais confirmam que só depende de cada um de nós. Nós é que podemos fazer o nosso processo de crescimento e de evolução. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um de nós uma determinada missão com o fim de nos esclarecermos e de permitir, de fazer com que nós possamos alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para chegarmos cada vez mais perto de Deus, porque eu acho que assim nós vamos nos sentir mais felizes. Porque Deus nos criou com amor, a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. E o amor com o qual Deus nos criou é que nos permite alcançar esta perfeição. A maneira como passamos pelas provas, sem considerar em hipótese alguma que elas foram feitas para nos fazer sofrer, pelo contrário,
Todas as provas pelas quais passamos foram feitas para que a gente possa atingir a perfeição com alegria, não com tristeza. Então, de fato, nós não reencarnamos para sofrer, nós certamente reencarnamos para aprender. Elas foram feitas para chegarmos à perfeição, estas provas, para sermos felizes verdadeiramente. Então, a maneira como passamos pelas dificuldades é o que faz a diferença. Entrar em contato com a verdade de que precisamos superar determinados desafios exatamente para atingirmos a perfeição, porque assim nos sentiremos realmente portadores, donos, proprietários dessa perfeição. Vamos então pensar no segundo item do título, criados com amor. Então, fomos criados por Deus com amor. O maior mandamento que nós conhecemos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm a lei e os profetas. Assim escreveu Mateus. É a lei do amor. Esta é a lei do amor. Deus nos criou como representação de todo o seu amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que nós conseguimos realizar. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Nós, no nosso ponto de partida, só temos instintos. Mais avançado e corrompido, só temos sensações. Mais instruído e purificado, nós temos sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol, essa luz interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Muitas vezes é o amor que nós sentimos e não sabemos nem explicar, porque é de fato um sentimento muito difícil de ser explicado, mas ele representa exatamente a grandeza com que Deus nos criou. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais tão presentes no estágio atual do nosso planeta. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves. Ele vive como transportador fora de si mesmo. E quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até mais humilde, todos vós possuís. No fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar, e isso é o que de fato consegue nos salvar. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais talvez criminoso de todos, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, ou seja, cada um de nós, todos nós, temos a centelha do amor dentro de nós mesmos, porque fomos criados por Deus desta maneira. À prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes.
Disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo a determinados objetos materiais. Nós podemos fazer o que for, mas não conseguimos sufocar o germe vivaz que Deus depositou em nossos corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a nossa inteligência, porque esse é sempre um processo de absoluta consciência, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, porque às vezes o nosso amor adoece e nós deixamos com que ele se torne um processo egoísta. Esse amor é fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam e que nos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Puxa vida, meu Deus, como seria difícil viver sem o amor. Para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, ou que cheguemos a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os nossos irmãos. A tarefa é longa, difícil, mas será realizada, porque muitos já chegaram lá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da doutrina espírita, porque é ela que deve um dia matar o nosso egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. Pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. E Jesus, então, nos disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do nosso próximo? Será a nossa família? A nossa religião? A seita? A nação? Não é toda a humanidade, por fim? Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, porque, embora vivamos da maneira como estamos vivendo hoje, muitas vezes há um certo desânimo, assim, nós fomos feitos para a alegria, para a perfeição. Então, nós atingiremos o progresso necessário. Nós somos destinados a um progresso e esse progresso se aproxima para a nossa transformação social. Nós veremos todos os nossos habitantes praticarem a lei sublime, reflexo da nossa própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Parecem palavras vãs, mas não são. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio do amor. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, assim diz a nossa doutrina, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração, porque todos nós cederemos, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em nossos corações. A Terra, esse nosso planeta, morada de exílio de provas, ainda morada de exílio de provas, será então purificado por esse fogo sagrado que é o amor divino. E nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. E, por fim, a última frase do meu título: fomos criados para a perfeição. Allan Kardec continua seu trabalho de profundo amor para nos trazer a doutrina espírita. Perguntou aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para alguns é uma expiação, porque às vezes nós achamos que estamos sofrendo muito ou que estamos passando por muitas dificuldades. Para outros é uma missão.
São aqueles que ainda conseguem ver todas essas dificuldades ou que já conseguem viver essas dificuldades com mais leveza. Mas para alcançarmos essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também o objetivo de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. E assim, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Os amigos espirituais respondem a Kardec: todos foram criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados exatamente assim. Instruímos-nos na luta e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do nosso espírito, da nossa imperfeição. Quanto menos tenham imperfeições, menos tormentos têm. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem de todos esses defeitos que eu acabei de listar. Então, são tormentos que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor que atingiríamos a perfeição absoluta e nos igualaríamos ao nosso Criador. Devemos, pois, entender que, pelas palavras de Jesus, que a perfeição é relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Com efeito, se observamos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altera mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. A benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento, o amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta tem o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. É dessa maneira que nós chegaremos à perfeição. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também nosso Pai Celestial é perfeito. Amados irmãos, como trilhar esse caminho da perfeição, providos de todo o amor que Deus nos deu? Como olhar para o que de fato nos tornará perfeitos? Então, eu faço aqui algumas reflexões. Em primeiro lugar, nós precisamos abandonar o desperdício. Em 1980, John Lennon compôs uma música para o seu filho que acabava de ter um pesadelo. Na letra, uma frase que percorreu o mundo inteiro e que tem muito a ver com a nossa missão, com a maneira como podemos encarar a nossa vida, pegar com força as energias que Deus nos dá, que Deus nos deu, essas energias de amor, e ir em busca da nossa felicidade, como espíritos que somos. E a doutrina pode nos ajudar a trilhar este caminho de uma forma mais leve. Que frase foi essa de John Lennon? A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então, se nós prestássemos atenção um pouco mais naquilo que o dia a dia nos traz, poderia ser tudo muito mais leve.
É uma música muito doce, né? Eu queria ter colocado aqui, está em português, mas na hora a gente fica nervosa e acaba colocando a versão em inglês mesmo. Mas o sentido dela é muito esse, né? Ele estava confortando o filho pequenininho e depois que o monstro foi embora, né? Ele então colocou para o filho dele a importância que existe na vida da gente. Que a gente dê importância para a própria vida e aquilo que está acontecendo naquele momento, para que a gente então não desperdice, né? Beautiful Boy ou Darling Boy está no álbum Double Fantasy de John Lennon, lançado em 1980. Foi o último álbum lançado pelo John e pela Yoko antes do desencarne violento dele, né? Atingido por um tiro, uma pessoa que o abordou em frente da sua casa em Nova York. E o ensinamento desta frase, que se tornou famosa no mundo inteiro, é exatamente esse, né? Evitar o desperdício das nossas vidas. Desperdiçamos as nossas vidas de muitas maneiras, né? Quando, por orgulho, ficamos décadas, reencarnações, às vezes séculos, sem falar com uma pessoa, sem chegar ao perdão, sem ao menos querer ouvir o que o outro tem para dizer. Desperdiçamos nossas vidas e nosso tempo toda vez que fugimos da realidade e vivemos na ilusão. Com o contato com a realidade, nos conhecemos melhor, somos mais maduros. Não nos iludimos e não nos tornamos presas fáceis da nossa própria vaidade. Utilizamos a realidade, ou deveríamos utilizar a realidade, para tirarmos o melhor de nós mesmos e das pessoas com quem compartilhamos esta encarnação. A gente deveria sempre imaginar que, se eu perdoar hoje, né, eu vou viver melhor muito mais tempo do que se eu esperar tanto tempo para perdoar. Com menos desperdício, pensamos mais no presente do que no futuro. Podemos construir um presente melhor, mais consciente, e nosso futuro certamente será melhor. Quando nos conhecemos de verdade, e esse é um enorme desafio, porque só chegaremos à perfeição se nos conhecermos de verdade, né? Saberemos mais sobre os nossos defeitos e sobre as nossas qualidades. Poderemos atuar com estes cenários e transformá-los, melhorar os nossos defeitos e aprimorar as nossas qualidades. Quando desperdiçamos nossas vidas, perdemos um tempo precioso que tínhamos para fazer o bem para o outro. Quantas vezes gostaríamos de perdoar um ente querido, um amigo, e somente quando ele desencarna, lamentamos não termos feito ou não termos tomado a iniciativa. Desperdício total. Quando nós teremos outra oportunidade, quem vai saber? A doutrina espírita nos ensina sobre o livre-arbítrio, sobre a responsabilidade que temos sobre nós mesmos, sobre o fato de sermos os únicos a semear e os únicos a colher sobre a nossa própria evolução. Então, cabe a cada um de nós. Deus nos criou para a perfeição, sabe do nosso potencial. Deus acredita em cada um de nós, mas somente nós, cada um de nós, pode chegar, e chegaremos todos, sozinhos, vitoriosos e felizes. O tempo é que pode, né, que ainda a gente pode influenciar, né? É uma conquista individual e inalienável. Não vamos desperdiçar mais tempo. A doutrina nos afirma que nascemos para ser felizes, então, só se for agora. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente refletir em cima do ensinamento é para a gente tentar derrubar o muro das lamentações, né? Então, vamos todos derrubar o muro das lamentações. Nós somos os principais carrascos de nós mesmos. Se Deus nos ama e Ele nos ama, já vimos isso. Por que não nos amamos? O exercício do amor a Deus e ao nosso irmão encarnado ou desencarnado deve ser o mesmo exercício, igual ao que devemos praticar para nós mesmos. O endereço do nosso espírito quando nós estamos encarnados é a nossa mente. Não podemos fazê-la sofrer desnecessariamente com lamentações descabidas, com intolerância para os nossos defeitos. Nossa mente vive torturada pelas nossas imperfeições todos os dias da nossa encarnação. Embora tenhamos o esquecimento das vidas passadas, graças a Deus,
exatamente para nós podermos avançar e evoluir. Nossa mente encarnada, nosso espírito, ou seja, nós carregamos as energias das nossas existências anteriores, expressas muitas vezes em nossos preconceitos, nas nossas limitações, na nossa angústia, nossos medos e, por que não dizer, nossos instintos mais primitivos. Mais uma vez aqui, precisamos ir em busca do conhecimento, o único que pode nos libertar. Devemos estudar a doutrina, as expectativas que existem com relação a cada um de nós. Parte dessas expectativas são parte integrante do plano da nossa encarnação. Plano este que muitas vezes assinamos em conjunto, ajudamos a elaborar antes de retornarmos a esta vida. Devemos buscar nos nossos amigos espirituais e protetores, porque precisamos de abrigo para preservar a nossa vontade de crescer, de evoluir. Às vezes nós estamos fracos, mas a gente precisa recuperar esta vontade. Precisamos força para lutar. Não há lugar nem tempo para o desânimo, para a inveja, para a falta de motivação. Muitas vezes falamos esta frase no dia a dia, mas não praticamos. Se Deus está conosco, quem haverá de estar contra nós? Então, nós deveríamos praticá-la no dia a dia. Quando desperdiçamos o nosso tempo e a nossa vida no muro das lamentações, deixamos de enxergar não somente a verdade, mas a força que há em nós. Nós temos uma força extraordinária porque Deus nos criou assim. Deixamos de sentir o amor que Deus tem por nós. E aí, então, a pergunta, onde está a nossa fé? Nós somos os primeiros a derrubar a nossa fé. Derrubamos a nossa fé e a fé dos nossos irmãos de jornada, com pessimismo, rigor em excesso ou então leniência e indisciplina. Somos espíritos criados com amor divino a caminho da perfeição. É uma jornada repleta de oportunidades. Vamos tentar viver isso, compreender a etapa em que nos encontramos. Se erramos, aceitamos o erro, tentamos corrigi-lo, buscamos o conhecimento e a verdade para ajustarmos as nossas expectativas. Vamos compreender de fato por que a doença bate à nossa porta, por que temos dificuldade de aceitar as diferenças, por que negociamos com as nossas obrigações ao invés de cumpri-las. Por que torturamos a nossa mente, sabedouros que somos de que a centelha divina habita em nós. Cada um de nós é essencialmente energia condensada. As lamentações inutilmente expandem o sofrimento. Mãos à obra. Mesmo que a verdade seja difícil de ser encarada de frente, é o único caminho que nos levará à felicidade e à nossa evolução. Ainda um outro aspecto que eu gostaria de refletir. Nosso melhor caminho é ser. De que nos adianta ter? Nossa vida é eterna e não é deste mundo. A gente já viu isso. Em algumas das nossas vidas, já sentimos uma felicidade plena. Todas essas vezes, a felicidade estava dentro de nós. Portanto, não adianta procurá-la no exterior. Quando praticamos um gesto de caridade e ajudamos um irmão faminto, e ele nos agradece, lágrimas de alegria surgem no nosso rosto. Quando um ente querido recebe a notícia de que do seu médico de que está curado, a emoção que nos envolve vem de dentro de nós. Quando somos capazes de alimentar o nosso filho querido, dando a ele os alimentos de que necessita para crescer e se fortalecer, ou quando aquecemos os pés frios de um morador de rua, quando está muito frio, choramos de alegria. É um choro que vem de dentro de nós. A alegria e a tristeza são sentimentos que vêm de dentro de nós. Ficam como cicatrizes em nós mesmos, marcam o nosso espírito, portanto, deixam marcas em nós. Eu tomo a liberdade aqui de contar um fato pessoal. Quando eu era pequena ou menor, tinha medo de pessoas com deficiências físicas graves. Certamente, era uma expressão do meu orgulho, que só queria ter contato com o belo e com o perfeito. Um dia, já na doutrina, uma amiga me convidou para fazer um trabalho voluntário com 6 crianças abandonadas em um abrigo. Tinham entre 6 e 12 anos de idade, portadoras de deficiência mental
tinham paralisia cerebral e completamente comprometidos fisicamente. Ou não enxergavam, ou não andavam, ou não esticavam as pernas, usavam fraldas, enfim. Tinham sido abandonadas pela família e não tinham nada. Esse abrigo, sustentado por um grupo de pessoas espíritas, passava por dificuldades gigantes e falta de apoio. Comecei o trabalho lá, superando o meu orgulho e a minha vaidade. Toda semana eu ia lá conversar com eles, sorria para eles, trocava a roupa, a fralda, montava campanhas de arrecadação e patrocínio. Depois de uns meses, eu tive uma ideia junto com uma amiga. Em forma de rodízio, levamos cada um deles ao Parque de Ibirapuera para que pudesse sentir o vento no rosto, o calor do sol no corpo. Eles sorriam muito. Eram momentos de absoluta verdade, diante da verdade que é a vida de cada um de nós. Cada um de nós tem a sua própria verdade. Nós somos melhores ou piores, não somos coitadinhos ou privilegiados, somos espíritos criados com amor para a perfeição. Naquela mesma semana, em uma orientação espiritual dentro da Luz Divina, hoje atendimento fraterno, a irmã com quem eu estava fazendo, né, o atendimento fraterno, a irmã que estava me atendendo, né, comentou que a minha aura estava diferente. Tinha uma cicatriz a menos, uma ferida a menos. O espaço tinha ficado brilhante e colorido. A ferida tinha fechado e eu quis saber detalhes. A entidade disse: os irmãos que você levou no Ibirapuera, eu não tinha contado nada, cicatrizaram a ferida e deixaram toda a região cheia de luz, de perfume, porque o amor é perfumado, exala perfume. Eu poderia comparar todos os objetos do mundo, todos os vestidos, os sapatos que desejassem, mas jamais seria tão feliz como naquele momento. Por um curto espaço de tempo, eu sentia a mais profunda felicidade, não porque tinha adquirido algum bem ou propriedade, mas porque tinha sido melhor e poderia avançar um pouco ao caminho da perfeição, mesmo que fosse só um pouco. Amados irmãos, vamos continuar amando o que nós já temos. Eu sou apaixonada por cinema e o meu filme predileto, claro que é um filme de amor, chamado Love Affairs, ou Segredos do Coração, em português. O filme possui lindos diálogos. Em um deles, Katharine Hepburn pergunta para a atriz principal, Annette Bening, se ela é feliz. E ela ouve a resposta do personagem: sou sim, porque tenho tudo o que eu quero. E a atriz, que faz o papel de uma senhora idosa, que logo depois desencarna, tanto no filme quanto na vida real, comenta: o segredo da felicidade não é ter tudo o que se deseja, mas continuar querendo aquilo que já se tem. No capítulo 5º do 3º livro do Livro dos Espíritos, sobre a lei da conservação, diz o seguinte: o necessário e o supérfluo. Allan Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E o Espírito responde: o sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Kardec continua: a natureza não traçou o limite das pessoas. Não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tinha lá no passado. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver com o selvagem. Tudo é relativo, tudo evolui. E cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das provações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não têm da civilização senão um verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Portanto, vamos orar e vigiar. Não vamos desejar o que não nos interessa, o que não contribui com a nossa felicidade ou a felicidade do nosso semelhante.
Vamos celebrar tudo o que temos e agradecer a Deus, nosso Pai e Criador, pela força que temos para continuar lutando em busca da perfeição. O mundo dos espíritos e dos espíritas, o nosso mundo, é plural em todos os sentidos. Está em todo lugar. Fazemos parte dele, com a graça de Deus. Vamos estudar a doutrina espírita. Estaremos estudando a nós mesmos. Buscando o conhecimento, ficaremos livres para avançar, para julgar menos, para compreender mais. Vamos estar disponíveis para o trabalho material e para o trabalho espiritual, para compartilhar bons sentimentos. E eu gostaria de fazer aqui 2 coisas antes de encerrar essa apresentação que eu fiz com muito carinho. A primeira delas é compartilhar com vocês o Sermão da Montanha, do filme O Rei dos Reis. Tem 11 minutos de duração. Eu ainda estou no tempo. É um texto extraordinário e que nos traz a prece mais antiga, o Pai Nosso. E o Sermão da Montanha reúne tudo aquilo que eu quis colocar nessa minha apresentação, porque nós, de fato, somos espíritas, fomos criados com amor e para a perfeição. E Deus mandou seu filho, um de seus filhos, um de nós, já um espírito elevado, Jesus, que veio estar conosco para nos ajudar. O Alaciel utiliza esse sermão na primeira aula do curso de Educação Mediúnica do 4º ano. E é sempre emocionado. Eu acho que tem tudo a ver com esse simpósio, com esse conhecimento que eu gostaria de compartilhar. A segunda coisa que eu gostaria de fazer antes de encerrar é agradecer a vocês pela paciência de me ouvir. Agradecer a esta Casa de Caridade e Luz Divina, casa que eu frequento como encarnada desde os meus 16 anos de idade. Agradecer ao Euclides e ao Alaciel. Agradecer à cúpula espiritual dessa casa, irmão Rubens, Brugotá, Pai João, Itajubá. Agradecer a todos os mentores espirituais desse lugar incrível e santo. Agradecer ao meu mentor espiritual pelo amor, pela paciência e pela proteção. Muito obrigada. Boa noite.